democracia surgiu. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Deixa só esse slide carregar. Então, meus amores, de início, a gente não tem uma democracia em Atenas. Atenas vai viver um período chamado de monarquia, que teve um período de reis. Foi um período bem pequeno, tá? Logo depois, a elite... Ai, meu Deus, deixa eu me localizar. Peraí. Pausa para o espirro da Pro. Vídeo caseiro é isso, né? Se fosse do YouTube original, teria uma edição, quer cortar meu vídeo, esses cabelos que estão saindo do lugar, e eu conseguiria chegar mais rápido onde eu quero. Bora, bolinha! Tá difícil, gente. Tá difícil. Esses slides eu vou deixar para vocês, viu? Para ajudar vocês a estudarem para avaliação. Então, vamos lá. Vou ficar aqui mesmo. Não consegui ir para um lugar melhor, deixa eu me diminuir. Deixa eu ficar na bolinha menor para ver se fica mais fácil. Pronto, fiquei pequenininha agora. Ai, ótimo, fiquei pequenininha e agora vocês vão conseguir ver todo o slide. Então, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre da oligarquia para a democracia, certo? E a gente vai entender essas duas palavras e como a política ateniense vai mudando. Vamos lá. Primeiro, o que significa a palavra oligarquia, Pro? Significa um governo exercido por representantes de um só grupo social ou de poucos grupos sociais. É um governo de elite, onde aquele grupo social, nesse caso aqui de Atenas, quem era elite, os eupátridas, controlava o governo devido a todos os privilégios que eles possuíam. Serem muito ricos, terem muitas terras, né? E conseguir fazer o poder sobre a população. Então, de início, Atenas tinha um rei que foi retirado do poder por essa oligarquia, por esses eupátridas, que governavam só para os seus próprios interesses, ou seja, os eupátridas governavam aos seus próprios interesses sem se preocupar com o restante da população, tá? Mas aí houve um processo de muita luta, de muita reivindicação e de muitas legislações, ou seja, pessoas que vão criar leis, a gente vai falar sobre isso também, que vai transformar esse governo oligárquico em uma democracia. E o que é que significa a palavra democracia? Significa governo do povo. Ou seja, se a oligarquia é um governo de um grupo social ou de poucos grupos sociais, a democracia é o oposto. A democracia é o governo de todos, de toda a população. Óbvio que nesse caso aqui de Atenas, como eu disse, esse povo retirava aí as mulheres, os escravos e os estrangeiros. Porque como eles não eram considerados cidadãos em Atenas, eles não faziam parte desse povo. Mas já significa uma forma de governo que tem o maior número de pessoas participando, tá? Então, a palavra democracia significa governo do povo. Quando a gente fala o Brasil é uma democracia, é que significa que os governantes estão lá para atender aos interesses do povo. Quando a gente fala em uma oligarquia, os governantes estão lá para atender aos interesses dos seus grupos sociais. Então, o que a gente quer é um governo democrático e não um governo oligárquico, certo? Tomara que vocês tenham entendido a diferença dessas duas palavras. Então, como foi que Atenas chegou de uma oligarquia para uma democracia? Houveram pessoas que a gente vai chamar de legisladores. Legisladores são aqueles que vão criar leis, tá? E aí a prova vai destacar 3 legisladores em Atenas que vão criar leis, que vão modificar a estrutura social, tá bom? Então vamos começar aqui com o primeiro. Deixa eu ficar aqui paradinha. Pronto. O primeiro, gente, é Drácon. Olha o nome dele. Ele criou o primeiro código de leis escritas em Atenas. Ficou conhecido como Código Draconiano. Porque a criação do primeiro código de leis foi importante para Atenas sair de uma oligarquia para uma democracia. Porque quando as leis não eram escritas, os eupátridas, eles faziam as coisas da forma que eles desejavam. Então, a população não conhecia o seu direito. E os juízes vão julgar sempre para o lado dos que estavam ali na elite do governo.
Então, quando as leis passaram a ser escritas, existia um referencial para você cumprir esse referencial. Olha, o que está dizendo aqui na lei é isso, então nós vamos fazer o que está sendo dito nessa lei. E não diferente do que era antes, de acreditar, certo? Em tudo que estava ali, porque a legislação ia mudando aos interesses dos eupátridas. Então, quando o Draco vai criar esse código de leis escritas, as pessoas vão conhecer os seus direitos e elas vão ser mais protegidas pelas leis, tirando um poder que estava na mão só da elite dos eupátridas, certo? E aí depois vem Solo. Lembra que eu falei que na Grécia Antiga poderia ter escravidão por dívida? Solo vai acabar com isso. Ele vai dizer que não vai existir mais, que atenienses não serão mais escravizados por atenienses. Haverá uma outra forma de pagar as dívidas, mas ele vai dizer que não é mais possível existir escravidão por dívidas. Então, essa mudança de solo vai proteger principalmente os atenienses pobres, que viviam o tempo todo com medo de se tornarem escravos dos eupátridas e dos homens livres que eram muito ricos. Então, a reforma de solo, ela foi uma reforma que vai modificar a sociedade, porque ela vai acabar com a escravidão por dívida. A partir de solo, todos os escravos passam a ser prisioneiros de guerra. Mas aí também não foi só isso que ele fez, não. Ele ampliou o poder político, que era restrito aos eupátridas, para comerciantes ricos, através dos chamados votos censitários. Então, para Solo, não importava se você era bem nascido, importava se você tinha dinheiro. O voto censitário é o voto baseado na renda. Significava que só quem tinha uma renda a partir de não sei quantas moedas poderiam votar e participar politicamente. Ah, Pro, mas isso não é certo, as pessoas pobres vão ficar excluídas? Concordo, mas já foi uma grande mudança, porque saiu da mão só dos eupátridas e foi ampliando para outros grupos. E aí depois vai vir Clístenes, que vai ser considerado o pai da democracia, porque ele vai tirar os direitos que eram restritos às elites e vai dizer o seguinte: não é só quem tem dinheiro que pode votar, todos que são considerados cidadãos. Então, quem são os cidadãos de Atenas? Homens livres, filhos de pais e mães atenienses maiores de 18 anos. Então, a gente tem esses 4 critérios aí que Clístenes vai colocar. Então, vamos fazer a linha do tempo. No início, a gente tinha só os eupátridas, que faziam parte da oligarquia, e que mandavam e determinavam as leis ao bel prazer. Aí veio o Drácon e criou o Código de Leis Escritas e tirou esse poder da legislação da mão dos eupátridas. Os eupátridas continuam no poder, escravizando os atenienses pobres, até que Solon vai dizer que não era mais possível fazer escravos por dívidas em Atenas. E vai dizer que todos aqueles que tinham uma renda superior a tantas moedas poderiam participar da política, e não só os eupátridas, o que a gente vai chamar de voto censitário. E por último, vai vir Clístenes, que vai dizer o seguinte: nananina não. Esqueçam o que Solon falou sobre o voto censitário. Todos que são considerados cidadãos podem participar da democracia, ou seja, podem possuir direitos políticos. E aí, a democracia de Atenas, ela vai ser então uma democracia que a gente vai chamar de democracia direta. Por quê? Todo mundo que era cidadão, ou seja, homens livres, filhos de pais e mães atenienses maiores de 18 anos. Toda hora você está repetindo isso, é para vocês não esquecerem, tá? Todo mundo que era cidadão poderia ir na Assembleia e expressar a sua opinião, ir lá, ó, e votar. Não existia intermediários. Então, eu não, né? Porque no caso é para a mulher. Mas o homem poderia ir à Assembleia, onde estava se discutindo algum tema, e lá ele ia dizer a opinião dele e votar. Ele mesmo falava por ele, não precisava de intermediários. É diferente do que acontece no Brasil, onde a gente tem uma democracia representativa. Olha essa imagem. Tá vendo que tem vários bonequinhos dando voz a um único boneco? Então, o que a gente faz aqui no Brasil? Nós votamos em um representante que vai para uma assembleia e dentro dessa assembleia são votadas
as legislações. Então é bem diferente. Nós não vamos todos para a Assembleia votar como acontecia em Atenas. Nós escolhemos um representante. Então, democracia direta. A pessoa vai lá, expressa a sua opinião e toma as decisões que ela acha que é melhor para a população. Democracia representativa. A pessoa escolhe um líder que tenha valores parecidos com o dela, para que esses valores signifiquem os seus interesses. Então, ela vai pegar e vai escolher um vereador, um deputado, um senador, certo? Que vai nas assembleias representar os seus interesses. Então, a democracia em Atenas ela é direta, ela foi consolidada por Clístenes, que ampliou o direito de cidadania, e ela vai funcionar com alguns órgãos. Mas sobre esses órgãos da democracia ateniense, a gente conversa nos próximos vídeos.